ضلالة في النار. أما بعد. Queridos irmãos e irmãs, esse dia nobre, vamos falar algo de extrema importância, que é a responsabilidade e a importância das mesquitas em nossas vidas. O querido estudioso Ibn Uthaymin, um proeminente estudioso islâmico, que Deus tenha piedade dele, ele destacou a importância das mesquitas, masajid, e as responsabilidades que os muçulmanos devem ter em relação a elas no mundo todo. Alguns pontos chave sobre essa importância das mesquitas e as responsabilidades associadas de acordo com os ensinamentos da religião nobre, a religião de Allah, o Islã. O Ibn Uthaymin explica, primeiro ponto, centro de adoração. As mesquitas, al-masajid, são lugares dedicados à adoração a Deus, a Allah, proporcionando um espaço para a realização das orações coletivas, Salatul Jama'a, especialmente as orações obrigatórias e a oração do Jumá, da sexta-feira. Segundo ponto, a comunidade. Elas, as mesquitas, masajid, servem como um centro comunitário, onde os muçulmanos se reúnem, promovendo a unidade e a solidariedade entre os membros da comunidade. Terceiro ponto, as mesquitas na educação. As mesquitas frequentemente oferecem aulas em todos os lugares, ou quase todas as mesquitas, ensinamentos sobre a nobre religião, servindo como locais de aprendizado, disseminação do conhecimento verdadeiro, do conhecimento de Deus, o conhecimento religioso. O quarto ponto, a espiritualidade. Sim, as mesquitas são locais de reflexão e espiritualidade, incentivando os muçulmanos a se conectarem mais profundamente com Allah. Responsabilidade, sim, temos grandes responsabilidades em relação às mesquitas. Primeiro ponto, preservação e manutenção dessas abençoadas casas de Allah. É obrigatório a se conectarem mais profundamente com Allah. Responsabilidade, sim, temos grandes responsabilidades em relação às mesquitas. Primeiro ponto, preservação e manutenção dessas abençoadas casas de Allah. É obrigação da comunidade cuidar das mesquitas, tanto fisicamente, que significa manutenção e limpeza, quanto espiritualmente, garantindo que o local seja digno de adoração. Um outro ponto, participação nas orações, de extrema importância. Os muçulmanos são incentivados a frequentar as mesquitas para as rezas, para as orações em grupo, em congregação, especialmente para as rezas obrigatórias, as 5 orações, fortalecendo assim a fé e a comunidade. Um outro ponto importante, respeito e reverência. As pessoas devem abordar as mesquitas com respeito, seguindo as normas de conduta e os protocolos adequados ao entrar e permanecer nessas áreas abençoadas e sagradas, recitando a súplica de entrada, dando o salam aleikum quando entra, fazendo o tahiyyat al-masjid, que é o cumprimento da mesquita, e respeitar as regras que Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Envolvimento em atividades comunitárias, sim, além da oração, os muçulmanos são encorajados a participar de várias atividades comunitárias promovidas pela mesquita, incluindo caridade, eventos educacionais e serviços sociais. O querido sábio Ibn Uthaymin, que Deus tenha piedade dele, enfatizava que as mesquitas, al-masajid, não são apenas estruturas físicas, mas sim centros espirituais e sociais que requerem a participação ativa de todos os muçulmanos. Os investimentos na comunidade e o cuidado pelas mesquitas são vistos como um reflexo de fé e do compromisso de um muçulmano com a sua religião e a sua comunidade. O querido Sheikh, que Deus o tenha,
enfatizou profundamente com Allah. Responsabilidade, sim, temos grandes responsabilidades em relação às mesquitas. Primeiro ponto, preservação e manutenção dessas abençoadas casas de Allah. É obrigação da comunidade cuidar das mesquitas, tanto fisicamente, que significa manutenção e limpeza, quanto espiritualmente, garantindo que o local seja digno de adoração. O outro ponto, participação nas orações, de extrema importância. Os muçulmanos são incentivados a frequentar as mesquitas para as rezas, para as orações em grupo, em congregação, especialmente para as rezas obrigatórias, as 5 orações, fortalecendo assim a fé e a comunidade. Um outro ponto importante, respeito e reverência. As pessoas devem abordar as mesquitas com respeito, seguindo as normas de conduta e os protocolos adequados ao entrar e permanecer nessas áreas abençoadas e sagradas, recitando a súplica de entrada, dando o salam aleikum quando entra, fazer o tahiyyat al-masjid, que é o cumprimento da mesquita, e respeitar as regras que Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Envolvimento em atividades comunitárias, sim, além da oração, os muçulmanos são encorajados a participar de várias atividades comunitárias promovidas pela mesquita, incluindo caridade, eventos educacionais e serviços sociais. O querido sábio Ibn Uthaymin, que Deus tenha piedade dele, enfatizava que as mesquitas, al-masajid, não são apenas estruturas físicas, mas sim centros espirituais e sociais que requerem a participação ativa de todos os muçulmanos. Os investimentos na comunidade e o cuidado pelas mesquitas são vistos como um reflexo de fé e do compromisso de um muçulmano com a sua religião e a sua comunidade. O querido Sheikh, que Deus o tenha, enfatizou a importância das mesquitas na vida e sagradas, recitando a súplica de entrada, dando o salam aleikum quando entra, fazer o tahiyyat al-masjid, que é o cumprimento da mesquita, e respeitar as regras que Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Envolvimento em atividades comunitárias, sim, além da oração, os muçulmanos são encorajados a participar de várias atividades comunitárias promovidas pela mesquita, incluindo caridade, eventos educacionais e serviços sociais. O querido sábio Ibn Uthaymin, que Deus tenha piedade dele, enfatizava que as mesquitas, al-masajid, não são apenas estruturas físicas, mas sim centros espirituais e sociais que requerem a participação ativa de todos os muçulmanos. Os investimentos na comunidade e o cuidado pelas mesquitas são vistos como um reflexo de fé e do compromisso de um muçulmano com a sua religião e a sua comunidade. O querido Sheikh, que Deus o tenha, enfatizou a importância das mesquitas na vida do muçulmano e detalhou como se deve comportar na presença delas. Por isso que ele colocou em seu livro pontos relevantes sobre a perspectiva em relação às mesquitas e a presença do muçulmano, a importância das mesquitas. Essa importância ele colocava o espaço pleno de adoração. Reflitam, as mesquitas são consideradas Beitullah, casa de Allah, e representam um local nobre, sagrado, onde muçulmanos devem se concentrar na adoração. A oração na mesquita é altamente recomendada, especialmente para os homens, e alguns sábios colocam como obrigatório. O Uthaymin ressaltou que as mesquitas são locais que promovem a união, sem dúvida, unidade entre os muçulmanos. Elas servem como ponto de encontro, onde os muçulmanos podem interagir,
apoiar-se mutuamente e fortalecer os laços dessa comunidade. As mesquitas são... O querido sábio Ibn Uthaymin, que Deus tenha piedade dele, enfatizava que as mesquitas, al-Masajid, não são apenas estruturas físicas, mas sim centros espirituais e sociais que requerem a participação ativa de todos os muçulmanos. Os investimentos na comunidade e o cuidado pelas mesquitas são vistos como um reflexo de fé e do compromisso de um muçulmano com a sua religião e a sua comunidade. O querido Sheikh, que Deus o tenha, enfatizou a importância das mesquitas na vida do muçulmano e detalhou como se deve comportar na presença delas. Por isso que ele colocou em seu livro pontos relevantes sobre a perspectiva em relação às mesquitas e a presença do muçulmano, a importância das mesquitas. Essa importância ele colocava o espaço pleno de adoração. Reflitam, as mesquitas são consideradas Beitullah, casa de Allah, e representam um local nobre, sagrado, onde muçulmanos devem se concentrar na adoração. A oração na mesquita é altamente recomendada, especialmente para os homens, e alguns sábios colocam como obrigatório. O Uthaymin ressaltou que as mesquitas são locais que promovem a união, sem dúvida, unidade entre os muçulmanos. Elas servem como ponto de encontro, onde os muçulmanos podem interagir, apoiar-se mutuamente e fortalecer os laços dessa comunidade. As mesquitas funcionam como centros de aprendizado, onde se ensina a dádiva nobre do conhecimento no Alcorão, o conhecimento do Islã. A participação em aulas, em palestras, é um aspecto de extrema importância na vida dos muçulmanos e da vida comunitária nessas mesquitas. Sim, o comportamento é de extrema importância, tendo respeito e reverência. O Sheikh sempre enfatizava que o muçulmano verdadeiro deve entrar na mesquita. O querido sábio Ibn Uthaymin, que Deus tenha piedade dele, enfatizava que as mesquitas, al-Masajid, não são apenas estruturas físicas, mas sim centros espirituais e sociais que requerem a participação ativa de todos os muçulmanos. Os investimentos na comunidade e o cuidado pelas mesquitas são vistos como um reflexo de fé e do compromisso de um muçulmano com a sua religião e a sua comunidade. O querido Sheikh, que Deus o tenha, enfatizou a importância das mesquitas na vida do muçulmano e detalhou como se deve comportar na presença delas. Por isso que ele colocou em seu livro pontos relevantes sobre a perspectiva em relação às mesquitas e a presença do muçulmano, a importância das mesquitas. Essa importância ele colocava o espaço pleno de adoração. Reflitam, as mesquitas são consideradas Beitullah, casa de Allah, e representam um local nobre, sagrado, onde muçulmanos devem se concentrar na adoração. A oração na mesquita é altamente recomendada, especialmente para os homens, e alguns sábios colocam como obrigatório. O Uthaymin ressaltou que as mesquitas são locais que promovem a união, sem dúvida, unidade entre os muçulmanos. Elas servem como ponto de encontro, onde os muçulmanos podem interagir, apoiar-se mutuamente e fortalecer os laços dessa comunidade. As mesquitas funcionam como centros de aprendizado, onde se ensina a dádiva nobre do conhecimento no Alcorão, o conhecimento do Islã. A participação em aulas, em palestras, é um aspecto de extrema importância na vida dos muçulmanos e
e da vida comunitária nessas mesquitas. Sim, o comportamento é de extrema importância, tendo respeito e reverência. O chefe sempre enfatizava que o muçulmano verdadeiro deve entrar na mesquita e sagradas, recitando a súplica de entrada, dando o salam aleikum quando entra, fazer o tahiyyat al-masjid, que é o cumprimento da mesquita, e respeitar as regras que Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Envolvimento em atividades comunitárias, sim, além da oração, os muçulmanos são encorajados a participar de várias atividades comunitárias promovidas pela mesquita, incluindo caridade, eventos educacionais e serviços sociais. O querido sábio Ibn Uthaymin, que Deus tenha piedade dele, enfatizava que as mesquitas, al-masajid, não são apenas estruturas físicas, mas sim centros espirituais e sociais que requerem a participação ativa de todos os muçulmanos. Os investimentos na comunidade e o cuidado pelas mesquitas são vistos como um reflexo de fé e do compromisso de um muçulmano com a sua religião e a sua comunidade. O querido Sheikh, que Deus o tenha, enfatizou a importância das mesquitas na vida do muçulmano e detalhou como se deve comportar na presença delas. Por isso que ele colocou em seu livro pontos relevantes sobre a perspectiva em relação às mesquitas e a presença do muçulmano, a importância das mesquitas. Essa importância ele colocava o espaço pleno de adoração. Reflitam, as mesquitas são consideradas Beitullah, casa de Allah, e representam um local nobre, sagrado, onde muçulmanos devem se concentrar na adoração. A oração na mesquita é altamente recomendada, especialmente para os homens, e alguns sábios colocam como obrigatório. O Uthaymin ressaltou que as mesquitas são locais que promovem a união, sem dúvida, unidade entre os muçulmanos. Elas servem como ponto de encontro, onde os muçulmanos podem interagir, apoiar-se mutuamente e fortalecer os laços dessa comunidade. As mesquitas são profundamente com Allah. Responsabilidade, sim, temos grandes responsabilidades em relação às mesquitas. Primeiro ponto, preservação e manutenção dessas abençoadas casas de Allah. É obrigação da comunidade cuidar das mesquitas, tanto fisicamente, que significa manutenção e limpeza, quanto espiritualmente, garantindo que o local seja digno de adoração. O outro ponto, participação nas orações, de extrema importância. Os muçulmanos são incentivados a frequentar as mesquitas para as rezas, para as orações em grupo, em congregação, especialmente para as rezas obrigatórias, as 5 orações, fortalecendo assim a fé e a comunidade. Um outro ponto importante, respeito e reverência. As pessoas devem abordar as mesquitas com respeito, seguindo as normas de conduta e os protocolos adequados ao entrar e permanecer nessas áreas abençoadas e sagradas, recitando a súplica de entrada, dando o salam aleikum quando entra, fazer o tahiyyat al-masjid, que é o cumprimento da mesquita, e respeitar as regras que Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Envolvimento em atividades comunitárias, sim, além da oração, os muçulmanos são encorajados a participar de várias atividades comunitárias promovidas pela mesquita, incluindo caridade, eventos educacionais e serviços sociais. O querido sábio Ibn Uthaymin, que Deus tenha piedade dele, enfatizava que as mesquitas, al-masajid, não são apenas estruturas físicas, mas sim centros espirituais e sociais que requerem a participação ativa de todos os muçulmanos.
Os investimentos na comunidade e o cuidado pelas mesquitas são vistos como um reflexo de fé e do compromisso de um muçulmano com a sua religião e a sua comunidade. O querido Sheikh, que Deus o tenha, enfatizou a importância das mesquitas na vida a se conectarem mais profundamente com Allah. Responsabilidade, sim, temos grandes responsabilidades em relação às mesquitas. Primeiro ponto, preservação e manutenção dessas abençoadas casas de Allah. É obrigação da comunidade cuidar das mesquitas, tanto fisicamente, que significa manutenção e limpeza, quanto espiritualmente, garantindo que o local seja digno de adoração. Um outro ponto, participação nas orações, de extrema importância. Os muçulmanos são incentivados a frequentar as mesquitas para as rezas, para as orações em grupo, em congregação, especialmente para as rezas obrigatórias, as 5 orações, fortalecendo assim a fé e a comunidade. Um outro ponto importante, respeito e reverência. As pessoas devem abordar as mesquitas com respeito, seguindo as normas de conduta e os protocolos adequados ao entrar e permanecer nessas áreas abençoadas e sagradas, recitando a súplica de entrada, dando o salam aleikum quando entra, fazendo o tahiyyat al-masjid, que é o cumprimento da mesquita, e respeitar as regras que Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Envolvimento em atividades comunitárias, sim, além da oração, os muçulmanos são encorajados a participar de várias atividades comunitárias promovidas pela mesquita, incluindo caridade, eventos educacionais e serviços sociais. O querido sábio Ibn Uthaymin, que Deus tenha piedade dele, enfatizava que as mesquitas, al-masajid, não são apenas estruturas físicas, mas sim centros espirituais e sociais que requerem a participação ativa de todos os muçulmanos. Os investimentos na comunidade e o cuidado pelas mesquitas são vistos como um reflexo de fé e do compromisso de um muçulmano com a sua religião e a sua comunidade. O querido Sheikh, que Deus o tenha, enfatizou